A primeira igreja bíblica de Araçatuba posta este vídeo para a edificação das pessoas que assistem, mas incentivamos você a sempre frequentar e participar do culto e ministérios em sua igreja local, seguindo a ordem de Hebreus 10:25, que diz: "Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, admoestamo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia." O nosso texto de hoje é Efésios capítulo 3. Nós vamos fazer leitura primeiro, depois vamos prosseguir. Leitura, oração e depois vamos prosseguir na nossa mensagem. Efésios capítulo 3, verso 14. Ao 21. Os irmãos podem ficar em pé em reverência à palavra do Senhor, mais uma vez. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de lermos neste momento a Tua palavra e podermos meditar, ó Deus, recebendo o grande desafio de amarmos como o Senhor amou. O Senhor nos amou profundamente, que nem mesmo podemos entender na íntegra esta medida por agora, mas vamos entender. Fale aos nossos corações e que os desafios desta palavra possam permanecer no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar-vos. A medida do amor de Deus. Falando sobre medida, né? Você tem a sua casa, o tamanho da sua casa, o tamanho da sua chácara, o tamanho do seu coração. Nós pensamos em muitas medidas. O tamanho do meu amor pelos irmãos, que deve ser crescente e progressivo. Nós precisamos amar intensamente uns aos outros. Eu espero demonstrar a medida do meu amor por vocês, pela igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, por nossa irmandade espalhada pela terra. Amor pelos perdidos. Nós podemos concluir que a única coisa que vamos levar daqui, deste mundo, é o resultado do nosso amor pelas pessoas. Só vale o que fazemos para as pessoas. Fazer o máximo que pode por seus pais. Fazer o máximo que pode
por seus filhos, por sua família, por sua igreja, pela obra missionária, pelos perdidos. Nós falamos tanto sobre o amor pelos perdidos. Mas, irmãos, quando eu penso no amor de Deus, eu penso em algo tão grande que nem mesmo eu posso imaginar. Porque você já pensou, aquela pessoa que você olha, aquela pessoa que, vamos usar aqui uma ilustração, um bandido, uma pessoa que o mundo todo olha com ódio. Você seria capaz de amar aquela pessoa? Deus ama aquela pessoa. Deus quer salvar aquela pessoa. O amor gera misericórdia. Se Deus fosse fraco em alguma coisa, ele seria fraco na sua misericórdia. Veja, eu com os meus pecados, eu que não tinha nada de bom em mim, Deus me amou da forma como eu era. Como você era no passado. Eu conheço muitas pessoas, e o testemunho de muitas pessoas, depois da conversão. Como era no passado e como são agora. A cada dia eu creio mais no amor de Deus, na misericórdia de Deus, na graça de Deus, na extensão da graça de Deus. Nós estamos aqui nesta noite na extensão da graça de Deus, reunidos nesta comunhão, louvando. Como que é gostoso louvar, adorar, cultuar ao Senhor. Como que é bom estarmos juntos. Tudo é resultado do amor de Deus. Mas a medida, eu quero te levar a pensar na medida do amor de Deus. O amor de Deus é maior do que todo o universo. Maior que o céu, maior que a terra. O amor de Deus é acima de qualquer comparação. E o apóstolo Paulo aqui, ele está numa oração. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Quando nós oramos por uma motivação. Nós temos algo para agradecer, ou para pedir, ou para interceder. Jesus orava pelas pessoas porque ele tinha compaixão. O que mais me chama a atenção em Jesus, que também é resultado do seu amor, era a sua compaixão. Ele era capaz de deixar de comer para abençoar, para libertar, para curar, para ensinar. Realmente, o amor é sacrifício. Amor é sacrifício. Por que você pode amar os pecadores? Por que você pode amar as almas? Por que você pode amar as pessoas, a sua família, a sua igreja, amar os perdidos? Lá em Romanos, no capítulo 5, versos 5 e 6, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós temos uma medida deste amor, mínima, muito pequena, mas nós podemos amar e nós podemos desenvolver o nosso amor na medida que vamos compreendendo a medida do amor de Deus. Muito bem. A compreensão do amor de Deus vem por um processo espiritual.
O entendimento da medida do amor de Deus, da compreensão do amor de Deus, vem da parte de Deus. Nós não somos capazes. É a nossa mente espiritual desenvolvida na palavra, na iluminação do Espírito Santo de Deus, olhando para os homens que realmente amaram, que a Escritura é cheia de modelos, é cheia de pessoas que nos desafiam a sermos como foram, a termos o testemunho que tiveram. E assim vamos entendendo esta medida. Podemos observar no texto que lemos alguns passos na compreensão do amor de Deus. O primeiro passo é a unidade cristã. O primeiro passo é termos uma unidade, é sermos um. Nós estamos pensando agora na oração sacerdotal de Cristo. Jesus, na sua oração ali, em João 17, ele fala com o Pai, e o coração dele é que, o desejo forte dele é que os discípulos fossem um com ele, como ele era um com o Pai. E o desejo dele é que todos estivessem dentro de um mesmo pacote de unidade. E nós queremos então pensar sobre este grande pacote de unidade. Aqui no capítulo 4, nós vemos aqui, no verso 11 a 13, aqui mesmo de Efésios, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Unidade da fé. Realmente a fé nos une. Nós estamos num só pensamento, num pensamento de amor, num pensamento. Os irmãos acabaram de testemunhar aqui sobre o kits gays, né? Sobre a oportunidade que tiveram com pessoas, a alegria, não tem alegria maior do que poder compartilhar, do que levar algo, alegria, levar um alimento, dar um presente, né? Fazer alguma coisa por pessoas. Unidade no amor. Então a unidade cristã, se nós conseguirmos ter esta mente de amar, de amarmos intensamente, de amarmos como Cristo nos amou, amarmos uns aos outros, amarmos nossa cidade, vamos evangelizar nossa cidade, vamos ajudar as pessoas carentes, vamos fazer o que podemos por aqueles que não podem fazer. Eu gosto de interceder por pessoas, estar orando por pessoas, porque eles não têm acesso ao trono da graça, não estão no Evangelho. Não sei se quem fala aqui a boca seca desse jeito, né? Mas a minha boca está secando muito aqui. É assim, né? Então precisa dar água. Irmãos, nós precisamos pensar nos outros. Esta é a grande realidade. E unidade é todos estarmos envolvidos nesta mentalidade, nesta visão de abençoarmos. A nossa igreja é uma igreja produto de missões. Somos produto de amor. Pessoas tiveram pelo Brasil, pelos índios, numa doença chegaram em Araçatuba. Eu me lembro, eu tinha 8 anos de idade,
e eu era aluno de escola dominical. Eu achei a escola dominical que era na casa da Dona Aparecida. Bem aqui, do lado aqui, né? Que é por parte da nossa igreja hoje. Produto de missões. Produto de evangelização lá fora. Mas nós podemos evangelizar aqui dentro, nós podemos abençoar aqui dentro da nossa cidade, nós podemos amar pessoas aqui. Então que possamos, meus amados, chegar a esta unidade no amor por pessoas que precisam de nós. Vamos fazer alguma coisa, como Jesus fez. Primeiro grande passo para a compreensão do amor de Deus é entrar no negócio, é ter o coração no negócio, é amar pessoas, unidade no amor. Segundo passo, o verso 16, verso 17, nós podemos pensar no fortalecimento espiritual. Eu sei que em mim, Paulo disse, na minha carne, não habita bem nenhum. O querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Eu preciso de um poder extra, um poder vindo da parte de Deus para amar. É amando que eu vou saber o que realmente é o amor. É deixando o que eu tenho que fazer para fazer pelos outros. Exatamente. Isto é impossível para o ser humano. Naturalmente, como ser humano, nós não vamos ter poder para abençoar, para amar, para fazer, para realizarmos. O fortalecimento espiritual vem de uma visão de Deus. E como você pode ter uma visão de Deus? Como você pode ter uma visão do amor de Deus? É olhando para Deus, olhando para as Escrituras, porque Deus se revela nas Escrituras, de fé em fé. Eu vou crescendo espiritualmente, então eu vou ser fortalecido espiritualmente para amar. E é assim que eu vou entender. Eu vou entender o amor de Deus, a medida do amor de Deus. Que na verdade eu sou incapaz de entender só pelo entendimento vindo de Deus. E nós podemos ver também aqui no capítulo 4, verso 15 e 16 de Efésios também. Obrigado, irmão, obrigado. É amor, viu? É amor. Efésios 4, 15 e 16 diz aqui: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. Estão vendo como que funciona? Quando nós olhamos para Deus e nós olhamos para a palavra de Deus, a nossa mente espiritual, o nosso novo homem, ele vai adquirindo um poder extraordinário para este entendimento do amor de Deus. O fortalecimento espiritual. Eu tenho que ser forte.
sempre queremos perder uns quilinhos aí, né? Umas gorduras mal localizadas, a massa gorda pela massa magra, né? Então nós precisamos, no nosso homem espiritual, deixar de ter o que é humano para o sobrenatural de Deus, para entendermos a forma como que Deus trabalha, até que vamos ter uma força tão grande, extraordinária, que nós vamos poder abençoar, vamos poder evangelizar, vamos poder correr atrás do interesse do irmão, dos outros, vamos poder servir. Isto é desenvolvimento do amor. Então, quando eu vou falar uma coisa pessoal que eu tenho, quando eu vou ensinar algo para alguém, é nesta hora que eu recebo. Quando eu vou compartilhar, é aí que Deus equipa, que Deus me dá condições. É assim que funciona. E no amor é desta forma. Quando nós vamos sendo fortalecidos espiritualmente para amarmos, nós vamos entendendo o tamanho, a medida do amor de Deus. Mas o terceiro passo na compreensão do amor de Deus, o terceiro passo, verso 18 e 19, é a compreensão espiritual. A minha mente, ela não é espiritual, ela é carnal. Mas quando eu oro, quando eu olho para Deus pela fé, e eu olho para a palavra de Deus, a compreensão espiritual, o todo, o grande pacote do entendimento espiritual, vai tirando de lado o meu ser natural, humano, e eu vou sendo transformado. A compreensão do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, eu vou sendo parecido com Jesus. A minha estatura vai deixando de ser humana, inútil, egoísta, e eu vou partindo para o altruísmo de Jesus, vivendo para os outros. Isto é a compreensão espiritual. Daí eu vou entender Deus, eu começo a entender Deus, o amor de Deus. Como que Deus pode amar tal pessoa? Você pensa assim, mas Deus não podia amar aquela pessoa. O mundo todo tem ódio daquela pessoa. Como que Deus pode amar aquela pessoa? Com compreensão espiritual, nós vamos entender que Deus ama sim. E Ele pode fazer isto. E Ele pode me fazer amar desta forma. Porque este amor já é derramado. Ele é derramado e ele é crescente. Do seu interior fluirão rios de água viva. Não tem fim o que uma pessoa, ou o que Deus pode fazer por uma pessoa, uma única pessoa. Uma única pessoa é capaz de levar uma etnia a Cristo, uma nação a Cristo. E é assim que se começa. Deus trabalha dessa forma. Quem foi a primeira pessoa que se converteu lá na sua casa? Na minha família foi o meu avô que se converteu primeiro. Depois o meu pai. Depois eu. Depois o meu filho. São gerações. Eu me lembro quando o irmão Francisco Zorzeto se converteu, né? De uma família católica, muito resistente ao evangelho. E o irmão Francisco começou a testemunhar, falar, e de repente, até o pai dele se converteu e morreu no evangelho. Não é, irmão Francisco? Deus coloca uma pessoa para mudar a sorte de uma família. Deus coloca uma pessoa para amar.
lá na sua casa. E esta compreensão espiritual me faz ser diferente. E de repente eu estou vivendo para minha esposa. Eu estou vivendo para os meus filhos. A minha esposa não concorda muito com o que eu estou falando aqui, não. Porque ela quer mais, né, mãe? É assim que funciona, né? Mas o homem é o representante de Deus lá. Ele tem que morrer pela esposa, ele tem que morrer pela família, de tanto amor. Né? É assim que funciona. Então a compreensão espiritual nos leva a isso. Então nós vamos pensando, né? Subindo a escada da compreensão do amor de Deus. Nós vamos sendo unidos, fortalecidos, tendo a compreensão, a visão de Deus, o entendimento de Deus, e de repente o desafio é grande, funcional, transformador. Em quarto lugar, verso 20, nos diz, 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, acima de tudo quanto pedimos, acima de tudo quanto pensamos, conforme o seu poder. Que poder é esse? Poder do Evangelho, que já está em nós. O que é isso? O que é esse passo aí? Esse outro degrau, esse quarto degrau? É o progresso na fé. A importância da fé. Os frutos da fé. O que a fé é capaz de fazer? Nós temos a fé em um Deus amoroso. Um Deus que ama acima do que podemos entender. Um Deus que nos ama acima de uma medida que a nossa mente hoje humana não pode entender. Vamos entendendo, até que um dia vamos entender na íntegra. É a nossa fé. O progresso na fé. Uma certa vez eu estava conversando com um homem e ele era tão vidrado em fé, sem conhecer a palavra de Deus, sem conhecer o Evangelho, e ele disse: a pessoa tem que ter fé, nem que seja num toco. Você já pensou isso? Onde a ignorância chega, a fé vinda de Deus é a fé que vem do ouvir do Evangelho. Evangelho da graça de Deus. Daí começa o progresso de uma fé, de uma certeza de que Deus nos amou, que Deus deu seu único filho, e é o Filho Deus que se tornou homem, e veio aqui e habitou entre nós, e foi rejeitado, e foi humilhado, e morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos fé em fato real. Fé no amor de Deus, fé no Filho bendito, Jesus Cristo, que veio nos tirar das cadeias infernais e que está tirando pessoas das cadeias infernais e que ele deixou um embaixador para a continuidade da obra, que sou eu, que é você, que somos nós. O amor agora está materializado em corações de pessoas transformadas pelo Evangelho. Eu me lembro uma certa ocasião, eu tinha 2 irmãos na igreja, irmãos de sangue, e eles tinham um irmão que era andarilho,
entrou na bebida. Cara, um profissional extraordinário. Ramo da construção civil. Registro em várias empresas grandes, conhecidas mundialmente. E daí um dia, ligaram em casa, eles ligaram: pastor, meu irmão está lá na rodoviária. Eu falei: irmão, estou indo lá. Cheguei lá, comecei a conversar com ele. Ele no meio dos mendigos ali. E aquela conversa? Não, pastor, deixa eu aqui, eu estou bem. Estou tranquilo. Vai para sua casa dormir. Vai descansar, o senhor trabalhou hoje. Eu estou bem aqui. Depois de 1 hora eu falei: José Carlos, vamos comigo para a casa da sua mãe? De repente, de Deus, ele falou: não, pastor, porque o senhor está pedindo, eu vou. E fomos. Chegamos lá, ele foi tomar banho, a mãe dele deu um remédio para ele. Ele dormiu. No outro dia cedo, peguei ele, fui para Birigui, internamos ele lá, ficou 2 meses internado. Depois levamos para a saúde mental, e com o evangelho, com oração, ele ficou totalmente liberto, aceitou Jesus, entregou sua vida a Jesus, ficou totalmente liberto daquele vício. Ele dizia: pastor, eu não tinha noção do que estava acontecendo comigo. Um dia ele comprou um carro zero e foi mostrar para mim. Falou: pastor, obrigado por tudo que o senhor fez por mim, comprei esse carro. Que coisa, né? O evangelho é mesmo o poder de Deus, a salvação e transformação do que crê. Vale a pena. O que Deus fez foi isso. O que eu tenho que fazer é isso. É fé no fato. É no evangelho. É a fé inicial. E é a fé que não tem fim. Ela vai e desenvolve. E nós não podemos imaginar o que Deus pode fazer na vida de um homem que tem uma fé progressiva. Este homem pode ser você. Pode ser eu. E é assim que eu vou entendendo a medida do amor de Deus. Quando eu tenho uma fé progressiva, em progresso. Muito bem. Último passo aqui para entendimento do amor de Deus, nosso texto é o verso 21. Eu nem vou para o texto da ilustração, por causa do nosso tempo, mas diz aqui o verso 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. A glória é de Deus, a glória é de Jesus. Eu sou apenas um instrumento. Esse último passo, o último degrau aqui no nosso texto é adoração. É adoração em espírito e em verdade. Eu tenho que adorar esse Deus, porque o que Ele fez por mim é tremendo. A adoração deve ser lá do fundo do coração. Eu penso muito, e agora pensei nesse texto, nesse verso aqui, sobre o primeiro grande adorador, Abel, que em Hebreus nos diz que ele ofereceu o mais excelente sacrifício. Adorar a Deus. Um excelente sacrifício. O irmão pregou hoje, no culto de manhã, Romanos 12, né? 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Sacrifício vivo. Hoje, amanhã, depois da manhã, ano que vem, daqui 10 anos, sacrifício vivo.
eu sendo desgastado como oferta no altar de Deus, adorando a Deus. Esse era o coração de Abel. Mais excelente sacrifício. Sacrifício de louvores, sacrifício de vidas, de trabalho, de evangelização, de serviço. Do desafio aqui de limpar a igreja. Não importa o que você está fazendo, não importa se você está lá no fundo sentado orando, intercedendo por uma pessoa, intercedendo, orando pelo culto, ou se você está aqui na frente pregando. Eu tenho dito para os irmãos que eu quero ser um servo. Eu quero estar ali onde Deus me colocar. Se o pastor liga para mim, o pastor Jorge, o pastor Nilton liga para mim e fala, pastor, dá, estou chegando aí. Se você, irmão Nilton, outros irmãos me pedem algo, eu quero estar pronto. Irmão Sérgio, quero estar pronto. Eu quero estar pronto para servir você. Servindo você, eu estou servindo a Deus. Isso é amor. Aí eu vou entendendo o amor de Deus. Eu vou entendendo a medida do amor de Deus. É assim, meus amados. É passo a passo. É degrau a degrau. É a grande escada da fé. Primeiro grande adorador, Abel. Mais excelente sacrifício. Que tal esta busca por o excelente sacrifício? Sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. São estes que o Pai procura para os seus adoradores. É assim que eu vou entendendo a medida do amor de Deus. E o texto nos diz que quando nós entendermos a medida do amor de Deus, nós vamos ser tomados de toda a plenitude de Deus. E é aí que nós queremos chegar, plenos de Deus, plenos do Espírito Santo de Deus, plenos do conhecimento de Deus, plenos de sabedoria, plenos de entendimento, plenos de compreensão. E daí todos nós, a uma só voz, vamos dizer, eu quero ser uma bênção. Que Deus possa nos abençoar com esta palavra. Vamos orar. Ó Senhor, nós estamos pensando numa maturidade espiritual. Maturidade de quem realmente ama. O Senhor está à procura de pessoas cheias, plenas de amor. Do amor derramado, do amor completo do Senhor. Sacrifícios vivos no altar do Senhor, a serviço do Senhor, como servos. Ó Deus, não importa o título, se é pastor, se é presbítero ou diácono. Ó Deus, não queremos procurar títulos, os títulos que os homens estão procurando para serem destacados. Nós queremos ser ninguém, ó Deus, para nós mesmos, mas cheios do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça, plenos. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade da Tua palavra ser ministrada aos nossos corações e sermos desafiados. Usa-nos, ó Deus, para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.